Filipenses, capítulo 4, verso 6 e verso 7. Bem? Diz assim, queridos: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Verso 7. A paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queridos, esse texto, ele fala a respeito de ansiedade. Paulo, ele envia essas instruções em formato de carta, por isso que vai dizer a epístola aos Filipenses, aos irmãos que viviam em um lugar chamado Filipe. E Paulo, ele manda a carta, porque o meio mais comum de comunicação daquela época eram as epístolas, as cartas. E Paulo, ele manda várias instruções. E uma dessas instruções é a respeito da ansiedade. E ele vai dizer: não estejais ansiosos por coisa alguma. E essa é a mensagem nessa noite sobre ansiedade. O perigo da ansiedade. E quando vamos olhar nesse contexto, algo que é tão atual em nossa sociedade, mas que foi algo que naquela época já estava sendo combatido pelo apóstolo Paulo. Isso se chama ansiedade. Talvez já foi notório você ver que vivemos em uma geração a qual pode ter certeza é a geração mais ansiosa de todos. Talvez alguém já chegou para você e disse que conhece alguém que é ansioso. Ou talvez você mesmo conhece alguém que é ansioso. Mas talvez você mesmo é essa pessoa que é ansioso. E a ansiedade, querido, é um mal que atinge todas as áreas. Todas as classes. Todas as religiões. Pode ter certeza, meu irmão. Você vai lá, tá o católico, ansioso, nervoso. Você vai para outra religião, os testemunhos de Jeová estão ansiosos também. Você vai para as pessoas que vivem na sociedade, elas estão ansiosas. Você vai em outras classes sociais. Ah, irmão, mas eu sou ansioso porque eu sou pobre. Mas você também, quando você vai olhar o rico, eles também são ansiosos. E o interessante é que a ansiedade também ela atinge todas as idades. Daí você pensa assim: ah, irmão, atinge só a mim porque eu sou uma pessoa muito ocupada e tal, mas atinge todas as idades, irmão. Todas as idades. Só pra você ter ideia, até criança hoje em dia está ansiosa. Você chega pra criança, ela tá ali. Entendeu? Você chega pro jovem, ele tá lá ansioso, preocupado, porque tem um monte de dever, estudo para fazer. Aí você chega pra um pai de família e está preocupado. Aí você chega, talvez, pra uma pessoa que é aposentada, ela também está preocupada. Ou seja, vivemos em uma geração, meu irmão, ansiosa. E muitas coisas têm contribuído para isso. E uma das coisas, sabe o que é? É porque na nossa mente o tempo ele tem passado rápido, não é verdade? O tempo parece que tem passado rápido, tem voado. Parece que dia após dia o tempo tem se curtado. E na nossa mente nós temos muito projeto. Cada um aqui tem projeto. E nós temos projeto para ser realizado. E sabe qual é um dos adversários desse projeto ser realizado? É o tempo. Talvez quantas coisas você quer fazer e realizar e você acha que o tempo não dá. Quantas coisas você quer construir ainda nessa terra? Ai, meu filho, tem alguma coisa errada com isso? Não tem. Mas muitas vezes o tempo não dá. E por conta disso, ficamos o quê? Ansiosos. Ansiosos. E uma coisa que eu estava conversando com o irmão Nacélio, é que nós vivemos na geração também, que é mais notório que doença. Doença. Nós vivemos, meu irmão, onde realmente as escrituras têm se cumprido, e maior índice de pestilência. E o interessante é que pesquisas vão afirmar que 70% das doenças têm sido geradas, sabe através de quê? Da ansiedade. Vivemos na época do quê? Do infarto. Antigamente era a coisa mais difícil você ouvir falar que a pessoa sofreu um infarto. Hoje em dia é comum. Vivemos na época do AVC, do derrame cerebral. Sabe o que é que muitas vezes são consequências?
Isso é consequência de uma pessoa que vive ansiosa. Se não falar de gastrite, tem uma que se intitula gastrite nervosa, é uma doença gerada principalmente pelo psicológico abalado. E muitas vezes, querido, nós que estamos na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não estamos, muitas vezes, ausentes de sermos afetados pela ansiedade, não. Porque Paulo, ele está mandando essa epístola para a igreja que estava infeliz, para os crentes. E eram cristãos, agora eram cristãos potentes da época. Mas mesmo assim, aqueles irmãos estavam ansiosos. Esse texto vai nos trazer alguns ensinamentos a respeito da ansiedade. Não que eu quero generalizar e dizer que perfeitamente você nunca vai sentir isso, mas que nós venhamos pegar essas verdades bíblicas e elas venham nos ajudar, mas nós temos o controle essencial. Primeiramente, ele inicia e vai dizer: não estejais ansiosos por coisa alguma. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Paulo, ele exorta a igreja a não estar ansiosa por coisa alguma. Mas que coisas são essas? Quantas coisas nos deixam ansiosos? Quais são os principais geradores de ansiedade? Certamente um dos principais geradores é as circunstâncias que nos acontecem. Não é verdade? Imagina só uma doença imprevisível. De uma hora para outra alguém sentiu uma dor, ou você. Uma hora ou outra você estava fazendo um exame de rotina e detectou que tinha algo ali que não estava correto. Talvez você está com um parente, no hospital. E muitas vezes nesse momento, meu irmão, você vê a sua limitação. Você vê que a única coisa que você pode fazer é orar. E depender. E muitas vezes nós ficamos ansiosos por conta disso. Mas muitas vezes, meu irmão, a demissão é inesperável. Vivemos em uma época de crise financeira, onde pessoas têm padecido de grande dificuldade financeira e as contas têm se acumulado. Dia após dia você vive numa batalha, meu irmão, para resolver as coisas. Desempregado. Ou talvez, meu irmão, talvez um parente que você sofre, porque queria que ele estivesse na casa do Senhor e não está. Ou talvez um parente, um filho que você sofre, que outra hora esteve e hoje não está mais. E a circunstância que nos acontece, ela nos faz estarmos ansiosos. E muitas vezes isso pode vir e querer tirar o nosso sono. E tirar a nossa alegria. Mas uma coisa nós temos que ter firmeza. Que é uma teologia, meu irmão, barata, errônea, de que crente não pode passar por luta. Eu não sei de onde esses camaradas da televisão tiraram isso. Mas eu sei que nós conhecemos um evangelho. Que é um evangelho onde o cristão ele sofre. Tem camarada que prega aí e diz: não, cristão não pode passar por luta. Se tiver uma ruma de gente ali reunido, o camarada rebolar a pedra para cima, se a pedra cair na cabeça do crente, ele diz: não, a pedra caiu. Em vez de ter caído na cabeça dos ímpios, caiu foi na tua cabeça. É não. Muitas vezes pelo contrário, nós somos cristãos. Muitas vezes nós passamos dificuldade. Paulo mesmo ele vai dizer que em Cristo Jesus nos foi posto não somente crer nele, mas padecer por amor do nome dele. Jesus mesmo ele disse que no mundo nós iríamos ter aflição. Mas uma coisa Paulo ele nos dá para consolo. Ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo ele diz isso aí, ele não está dizendo que as coisas cooperam bem. Ele está dizendo que coopera para o bem. E se coopera para o bem, que até as dificuldades que nós passamos, elas cooperam para o avanço da obra de Deus. Elas cooperam para a nossa edificação espiritual. Elas cooperam para aumentar o nosso índice de comunhão com o Senhor. Então o que nós temos que fazer mediante as circunstâncias que nos acontecem é confiarmos no Senhor e saber que Ele está conosco. Mas outra coisa também que nos faz estarmos ansiosos, sabe o que é? É as pessoas. É as pessoas. Porque quantas pessoas estão preocupadas aí, ansiosas, sabe por quê? Porque se decepcionou com alguém. E algo que eu já falei aqui várias vezes e falo de novo, é que as pessoas elas nos decepcionam, é verdade. As pessoas elas nos decepcionam. E sabe por que elas nos decepcionam? Porque as pessoas não são perfeitas. Elas erram.
Quantas pessoas não já te decepcionou? Quantas talvez atualmente está te decepcionando? E uma verdade é, quantas ainda irão te decepcionar? Elas não são perfeitas, elas erram. Mas uma verdade também é firme. Nós também decepcionamos as pessoas e nós também erramos. E por conta disso, meu irmão, não há motivo para que nós estejamos ansiosos e preocupados, porque alguém nos decepciona. Talvez você chegue para mim e diz: irmão Francisco, mas tu não sabe qual é a situação. É um problema familiar, tu não conhece a minha família. E quem foi que disse que há família perfeita? Não há família perfeita. Irmão Francisco, mas o problema é mais sério, é na igreja. Eu nunca pensei que eu ia me decepcionar com alguém da igreja. Mas quem foi que disse que as pessoas que compõem a igreja são perfeitas? E para concluir, nem nós somos perfeitos. Então o que nós temos que fazer, irmão, é assim sabemos, é habitar em união. Embora em meio às indiferenças, mas procurarmos, não estarmos ansiosos por pessoa nenhuma. Quantas pessoas se entregam, meu irmão, vivem decepcionados por causa da pessoa se entrega, sabe o que é a mágoa? E essas pessoas não vivem felizes. Uma certa feita, meu, eu trabalhava na empresa, 5h30 eu chegava em casa. E perto de onde eu estava morando, tinha a construção da minha casa. Graças a Deus hoje eu estou morando, consegui. Deus me permitiu que a gente tivesse terminar. Mas todos os dias quando eu chegava do trabalho, eu ficava ali, falando com Deus ali, na construção da minha casa. E um certo dia, um irmão que há muito tempo, ele sempre vinha no meu lar, a gente falava das coisas de Deus. Ele chegou no portão. E quando ele chegou no portão, muito alegre, foi descendo. Tem um bequinho que desce pra minha casa. E quando esse irmão ele foi se aproximando, ele foi me abraçando. Só que quando esse irmão ele me abraçou, ele começou a chorar. E começou a exclamar, dizer: meu irmão, me desculpe. Por favor, me desculpe. E esse irmão me agarrou de uma forma que eu sem entender nada, querendo me soltar e meio que sem graça. Ele me abraçou de uma forma que eu não podia me soltar. E sempre dizendo: me desculpe, irmão. E meu sogro estava na área da casa dele, aí eu fiquei meio que envergonhado e fiquei mudando de conversa e esse irmão chorando. E meio que a gente não conversou. Aí esse irmão foi pro lar. E antes dele sair, ele disse assim: irmão, só quero uma coisa, você me desculpe. Eu não poderia passar mais um dia sem lhe pedir desculpa. E outro dia eu fui saber que o irmão estava com uma mágoa grande de mim. Uma mágoa a qual vinha sem motivo nenhum. E ele chegou na casa de uma irmã, dizendo, incomodado com a minha pessoa, e falando, e essa irmã foi e aconselhou ele, disse: rapaz, você não tá certo. Você não tá certo, tá com essa mágoa do irmão Francisco. E disse que ali ele começou a chorar. E ali ele disse: pois eu quero ver o irmão Francisco hoje. Ou seja, irmão, aquele homem não estava vivendo feliz. E quantas pessoas vivem assim, meu irmão, com mágoa do seu próximo dentro da igreja? Há pouco tempo eu trouxe a mensagem, não estou recapitulando a mensagem, mas eu estou querendo dizer que a pessoa não vai viver feliz. Você não vai viver feliz. O mais certo é fazer isso. E até hoje eu vejo esse irmão, é uma alegria quando a gente se vê. Até hoje. Né? Então o que nós temos que fazer, sabe o que é? Perdoar. Liberar o perdão. É buscar vivermos em união. E assim nos libertarmos desse cárcere. Isso é um cárcere. A pessoa vive ansiosa. Mas em terceiro lugar, o que é que nos causa ansiedade? Isso aqui é demais. As coisas materiais. As coisas materiais. É bem notório que nós vivemos em meio a uma geração consumista. Onde você precisa ver aquela frase que o T é mais importante que o C. Nós temos aí esse escândalo aí, envolvendo bilhões e bilhões que a política tem desviado, os políticos têm feito. E por que isso acontece? Nós vivemos uma geração consumista, onde dia após dia busca o consumo acima de tudo. Isso é bem notório. Se você for ver, irmão, hoje em dia nós consumimos mais do que antes. Eu acho interessante que um escritor chamado Hernando Dias Lopes ele vai dizer que o luxo de ontem se tornou necessário hoje. Tanta coisa, meu irmão, que eu digo no meu lar mesmo, que antigamente, antes, quando eu via, coisa que eu via na TV, eu achava que era luxo, era coisa de gente rica, e hoje tem na minha casa. Aí te pergunto se eu sou rico.
Eu lembro, irmãos, talvez vocês saibam disso, numa época, eu não sou tão velho, tô querendo dizer que eu sou velho. Mas eu lembro de uma época, a pessoa construiu uma casa, ela não tinha condição de botar a pó, sabe o que ela botava? Um pano. Piso era o chão batido. E ali a pessoa ia vivendo. Hoje em dia, quem é a coisa mais difícil uma pessoa ir para uma casa desse jeito? A maioria só quer ir quando tá toda mobiliada, quando tudo novo, a casa nova, tudo novo. E isso muitas vezes tem nos feito o quê? Sermos consumistas. Sabia? Onde muitas vezes, meu irmão, uma renda, antigamente o quê? Uma renda, uma pessoa trabalhando, mantinha uma casa toda, tinha 5 meninos, pagava aluguel, não sei como que fazia isso. Mas mantinha a casa toda. Hoje em dia, 2 rendas muitas vezes não dá. Eu conheço pessoas que ganham bem e ainda faz ainda criar algo para obter algum dinheiro por fora, porque acha que a renda não dá. E assim as pessoas vivem o quê? Ansiosas. Ansiosas por dinheiro. Mas nós temos que tomar cuidado sobre isso. Porque muitas vezes, meu irmão, essa ansiedade para obter mais e mais coisas, para se tem alguma coisa errada sobre isso, ou procurar fazer alguma coisa, não tem nada errado disso. O problema é você estar obcecado por isso. Isso te fazer ansioso. O problema está nisso. Porque muitas vezes, meu irmão, não é as pessoas que têm uma condição financeira melhor que são as mais felizes, não. Quantas pessoas que são bilionárias não estão aí no noticiário que elas tiram sua própria vida? Isso é um sinal de que elas não têm felicidade, não são felizes. Diz que uma certa feita, teve um homem que foi o primeiro bilionário, o primeiro homem a atingir essa meta de 1 bilhão. É o Dr. John Rockefeller. E diz que, em uma certa entrevista, um repórter fez uma pergunta a ele: Dr. John, o senhor é o mais rico do mundo. Me diz uma coisa. Qual foi a pessoa mais pobre que você conheceu e o que é que ele tinha? Diz que ele responde algo inusitado. Ele disse: eu conheci uma pessoa que foi a mais pobre que eu já vi nessa vida. E a única coisa que ele tinha era dinheiro. Sabe por quê, irmão? Que o dinheiro em si ele não traz felicidade. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa do dinheiro as pessoas se corrompem. Por causa do dinheiro as pessoas burlam. Por causa do dinheiro as pessoas matam. Por causa do dinheiro as pessoas vendem sua alma ao diabo. Perdão, não por causa do dinheiro, por causa do amor ao dinheiro. Então talvez, meu irmão, as pessoas mais felizes não são aquelas que têm uma condição financeira, mas são aquelas que sabem viver com o pouco que têm. Sabem administrar e assim vivem na presença de Deus. Viver bem não é ganhar muito, é saber viver com aquilo que você tem. Você ganha um salário, a pessoa de um lado ganha 1.000, 1.500, do outro lado ganha 3.000, você vive melhor do que elas. Sabe por quê? Porque você é próspero. Isso é prosperidade. E nada disso pode satisfazer, preencher o vazio do homem. Eu conheço pessoas que acham que o vazio que elas têm vão ser preenchidos no dia que elas ficarem ricas. Coitados. Talvez nesse dia é que vai aumentar. Tem pessoa que olha para o homem que ganhou na Mega Sena os 8 bilhões, os 9 milhões de reais, e acha que esse homem nessa hora talvez ele está feliz. Talvez ele nem está, talvez ele está preocupado, sem dormir direito. Irmão, a única coisa que pode satisfazer o homem se chama Jesus Cristo de Nazaré. Riqueza mesmo, sabe o que é? É ter a presença do Espírito Santo de Deus. Verdadeira alegria é estar na casa de Deus. Embora passando dificuldade, embora com as contas atrasadas, mas saber, meu irmão, que tudo isso passa, que a qualquer momento Jesus Cristo ele pode voltar, e riqueza, meu irmão, que ele tem para nos dar, não é isso nessa terra não, mas é na Nova Jerusalém que vem de Deus. Riqueza é essa, que está lá em 2 Coríntios 8:9, que vai dizer assim: que já vos conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que por sua pobreza vós enriqueceis. Riqueza é isso, meu irmão. Riqueza é isso. Mas Jesus mesmo ele falou algo sobre ansiedade. Ele falou que isso é um perigo, porque a ansiedade ela é inútil.
ela não contribui em nada. Jesus ele vai dizer assim, Mateus 6, 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Se eu mal me engano, um côvado é 90 centímetros. Me diz uma coisa, quem é que por mais ansioso que está, pode resolver alguma coisa estando ansioso? Não pode. Então a ansiedade, se você está ansioso pela uma coisa, é perda de tempo. Já está dizendo que é perda de tempo. Você não vai poder fazer nada. A sua ansiedade não vai influenciar em nada. Por isso que a palavra já diz pré-ocupação. A palavra pré é antes. Ocupação significa ocupar-se antes. Estudos afirmam que diz que 70% das pessoas que estão ansiosas por algo, estão ansiosas por algo que nunca vai acontecer. Já pensou, já viu aquele tipo de gente? Que mal vê um noticiário já começa a ficar preocupado com aquilo que vai acontecer, no final das contas às vezes investe. Eu estava vendo no noticiário um homem que sobre aquelas, sempre tem, né? Sobre o fim do mundo. Uma falsa profecia sobre o fim do mundo. Sabe o que ele fez? Ele investiu bilhões em uma casa subterrânea. Porque ia ter o fim do mundo, não sei, um ano aí. Sabe o que aconteceu? Ele se preocupou, se ocupou antes, gastou seu dinheiro no fim do mundo, o mundo não acabou. Já viu o tipo de pessoa que ouve falar que um touro feroz ele foi solto lá, em Fortaleza, e aquele já tá fechando o portão com medo? Ocupar-se antes. Ocupar-se antes. Ou seja, ela aumenta o nosso sofrimento. E a Bíblia vai deixar bem claro que Deus ele sabe o que nós precisamos. Pode ter certeza, Deus ele sempre sabe. Ele vai dizer, olhai para os pássaros do céu. Eles nem plantam, nem ajuntam em celeiro. E mesmo assim o nosso Pai Celestial alimenta cada um. E os lírios do campo? Ele vai dizer que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Eles não sabem qual é uma das características. Primeiro aos animais. E depois as plantas. Eles não têm ansiedade. E mesmo eles não estando ansiosos, preocupados com o que há de comer, com o que há de vestir, mesmo assim Deus, ele mantém eles com aquilo. E assim somos nós. E Jesus vai dizer, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então o que nós temos que fazer é confiarmos em Deus e saber que Ele está sempre a cuidar de nós. Sempre a cuidar de nós. Mas em terceiro lugar, e as consequências da ansiedade? As consequências. Essa palavra ansiedade, ela está no original, significa sufocar-se a si mesmo. Você já viu uma pessoa que sufoca? Ser sufocado é uma pessoa que bota a sua mão na garganta e começa a sufocar a si própria. Assim é uma pessoa ansiosa. Ela está sufocando a si mesmo. E essencialmente, a ansiedade é uma desconfiança para com Deus. E uma coisa que pode acontecer quando nós estamos ansiosos, a primeira coisa que pode acontecer, o que é? A primeira consequência é a nossa fé vir a desfalecer. Isso é um perigo. A Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se espera. E a Bíblia vai deixar bem claro que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a pessoa está ansiosa, a primeira coisa, a primeira área que é afetada é a sua fé. A pessoa não confia que Deus ele pode fazer aquilo e assim fica ansiosa. E por consequentemente isso pode nos levar aí a um outro estágio. Quando a fé desfalece, isso pode nos levar a murmurar. E a murmuração é um perigo. Nós vemos o exemplo dos israelitas no deserto. Murmuraram. E muitos, meu irmão, padeceram, não conseguiram chegar até o final da caminhada por causa da murmuração. Isso nos mostra, meu irmão, que através da murmuração muitos crentes não irão conseguir herdar a vida eterna. Muitos irão perecer. Eu não estou querendo dizer, meu irmão, que eu e você é para nós ser perfeitos. Nós não vamos conseguir, não. Mas, meu irmão, se a sua vida é uma vida de murmuração, se a sua vida é uma vida de olhar para as coisas e achar que nada dá certo para você, tem algo errado com você, meu irmão. Tem algo errado. Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 10:10, não murmurei, como muitos eles murmuraram. Ele está falando do pessoal do
no deserto e pereceram na mão do destruidor. Igual aquele louvor que vai dizer, em vez de murmurar, canta. Um hino de louvor a Deus. Quando você for tentado a respeito da murmuração, meu irmão, louve um hino a Deus. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Nós temos que ter em mente isso. Deus está no controle de todas as coisas. Olharmos para a soberania dele. Não lembrar de um homem como Jó. Padeceu grandes dificuldades. A Bíblia vai dizer que Jó foi um homem que não pecou com sua boca. Jó, em maneira nenhuma, em nenhuma vez, ele murmurou ao Senhor. Mas é um homem que no capítulo 42 vai dizer: ah, Senhor, eu sei que tudo pode, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Temos em mente que os propósitos de Deus são grandes. A Bíblia vai dizer que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, e os seus caminhos não são os nossos caminhos. Eles são maiores, são mais altos. Olharmos para tudo isso na perspectiva do olhar divino. Diz uma certa história, um conto, que tinha um homem viúvo. E esse homem, ele só tinha um filho único. E o filho, e também um cavalo muito formoso. E diz que muitos iam ver, iam olhar, assistir o filho dele montando aquele cavalo formoso. E começavam, por um lado, gabar ele, porque o cavalo era muito formoso e o seu filho era um cavaleiro excepcional. Mas por outro lado, começavam a olhar para ele e ver como uma miséria na vida dele, ele viver só mais o seu filho e não ter mais a sua mulher. Mas diz que aquele homem não se vangloriava e também aquele homem não murmurava. E diz que um certo dia passou, e quando aquele homem ele acorda de manhã, a porteira do curral estava aberta. O cavalo dele tinha ido embora. Todas as pessoas, os homens do vilarejo, se reuniram lá e disseram: poxa, velho, se eu fosse você eu murmurava, porque o cavalo desse tão caro, tão formoso, agora você perdeu, não tem nem um cavalo. Mas diz que mesmo assim aquele velho não murmurava. Diz que o tempo foi passando, e dias depois, quando aquele velho acorda de manhã, ele olha para dentro do curral, o seu cavalo tinha voltado. E juntamente com ele trouxe mais de 10 cavalos selvagens. Todo aquele pessoal se reúne, começa a querer ver o velho se vangloriando e diz: ó, poxa, velho, agora antes tu tinha um cavalo, é muita sorte, e agora você tem 11 cavalos. Mas diz que mesmo assim aquele velho, ele continua, ele está neutro. E diz que os dias vão passando. O seu filho, por ser cavaleiro, começa a querer amansar aqueles cavalos selvagens. E exatamente no momento que ele estava a amansar um daqueles cavalos, ele cai. E quando ele cai, ele quebra as suas duas pernas. Quem é que aparece nesse momento? O pessoal do vilarejo. E começa a dizer: poxa, velho, se eu fosse você, murmurava. Além de você ser viúvo, além de você só ter um filho, agora o seu filho está com as duas pernas quebradas. E mesmo assim, meu irmão, em meia situação dessa, aquele velho não murmurou. Diz que os dias passam. Sabe o que acontece? Há uma grande guerra naquele país. E todos aqueles homens que chegavam para o velho foram chamados para a guerra. E todos morreram na guerra. O único que não morreu foi o filho do velho. Sabe por quê? Porque estava com as duas pernas quebradas e não podia guerrear. Essa história, meu irmão, nos passa o exemplo de que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Que eu sei que é difícil, mas mesmo assim nós continuamos confiando no agir de Deus. A Bíblia vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E tudo ele fará. Mas em quarto lugar, o que podemos fazer para evitar a ansiedade? Então você diga assim: ah, meu, você pregou até agora, só que eu sou uma pessoa ansiosa, e o que é que eu faço para combater a ansiedade? Olha, ele vai dizer: ó, não estejais ansiosos por coisa alguma. Mas ele vai continuar. No verso 6, parte B. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica. Ele vai dizer: não estejais ansiosos, mas antes,
vocês vão apresentar a Deus aquilo que vocês necessitam, o motivo da vossa ansiedade em oração e súplica. A primeira receita é orar. É orar. Buscar a Deus em oração. Como não lembrar o exemplo de Ana? A Bíblia vai dizer, meu irmão, que uma das mulheres que mais sofreu por isso aqui, ansiedade, foi Ana. Uma mulher a qual o seu ventre era estéril. Padecia muita dificuldade por conta disso. Uma mulher que dia após dia, a sua companheira de lar, o seu marido tinha outra esposa e essa zombava dela. Disse aquela mulher, meu irmão, com agonia. E a alma orou ao Senhor, foi uma oração tão íntima, tão sincera, que a Bíblia vai dizer que nem da sua boca saiu palavra, somente seus lábios mexiam. E a Bíblia vai dizer que Deus atendeu a oração daquela mulher. Se não lembrar dos maiores exemplos, Jesus. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que o maior momento de angústia seu aqui terreno. Ele corre e vai para o Getsemane e ora. Onde a Bíblia vai dizer que o seu suor se tornou em sangue. Nos mostrando que o que nós deveríamos a fazer é buscar a Deus em oração. E muitas vezes nós não fazemos isso e acabamos não orando. Sabe por quê? Porque a oração demanda tempo. E os maiores empecilhos a respeito de oração que eu tenho visto não é somente começar a orar. Começar a orar é o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo é continuar orando. Sabe por quê? Porque a resposta da oração é por tempo indeterminado. Quem determina é Deus, não é a quantidade de vezes que você vai orar. Mas mediante esse contexto, Deus ele nos manda perseverar. Ele vai falar sobre a parábola de uma viúva. E antes de iniciar a parábola, ele vai dizer que a respeito do dever de orar e nunca desfalecer. De uma viúva que tinha uma... Primeiro fala de um juiz iníquo que não temia homem nem a Deus. Mas também fala de uma viúva, a qual tinha uma causa. E dia após dia ela importunava este juiz iníquo. E dia após dia ela chamava a atenção dele. E esse homem fala para você e vai dizer que mesmo ele não temendo nem homem nem a Deus, ele iria julgar a causa daquela mulher, para que ela deixasse de lhe importunar. Jesus termina aquela parábola dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam ele dia e noite, embora que tardio para com eles. Se nós temos uma causa na mão do Senhor, nós temos orado a Ele, buscado a Deus em oração. No momento ou outro, meu irmão, Ele não vai agir com justiça. Se realmente é uma causa justa, Deus ele não é poderoso para realizar e fazer. Mas em segundo lugar, segunda coisa que nós temos que fazer, antes em tudo, parte B, versículo 6. Antes de tudo, seja o vosso pedido conhecido diante de Deus, com oração e súplica e com ações de graça. Nos mostrando que a segunda coisa que você tem que fazer para não estar ansioso, a primeira é orar e a segunda é ter um espírito grato a Deus. Se tem uma coisa que combate a ansiedade, combate a murmuração, é a gratidão. Gratidão é simplesmente se lembrar de tudo aquilo que Deus tem feito por você. Que em vez de nós estarmos olhando aquilo que nos falta, é nós olharmos aquilo que nós já temos. E ingratidão é uma coisa que Deus ele não gosta. Deus ele não gosta de ingratidão. De ingratidão. E na realidade nós temos motivo suficiente para sermos gratos a Deus. Deus ele nos dá as coisas que nós não podemos nem comprar. Você está respirando aqui nessa noite? É impossível você comprar ar. Ah, mas tem aqueles negócios de oxigênio, mas é impossível você ter condição para passar a vida toda comprando aquilo ali. Deus ele nos dá o ar. E quantas coisas Deus ele nos dá? Se nós formos olhar o que nós não temos, nós vamos ver falta de muita coisa. Ver falta de muita coisa. Talvez você queria ter uma casa duplex, né? Talvez você queria ter um carro do ano. Mas talvez você não tenha essas coisas. Mas embora você não tenha essas coisas, você tem muita coisa que tem pessoas que não têm. Você tem uma casa, por mais que simples, mas tem pessoas que moram de aluguel.
Tem pessoas que andam a pé. Por mais que você também não tenha essas coisas, talvez você está hoje aqui saudável. Tem umas pessoas que estão no leito do hospital sem saber nunca, sem saber o dia que irá voltar para o lar. E assim nós temos motivo suficiente, irmão, para sermos gratos e combater isso. Aleluia. Então é isso. A Bíblia vai dizer assim, 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu tenho certeza que cada pessoa aqui tem um testemunho, que Deus tem cuidado de cada um de você. Cada um de você. E o verso 7 vai dizer, ó, que quando a gente faz isso, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas antes disso, apresentai as vossas petições e vossa oração a Deus com ação de graça. Primeiro você ora, você não tem que estar ansioso. Segundo, para combater a ansiedade, você tem que orar. E depois você tem que pegar e ser grato a Deus, lembrar de tudo que Ele fez. O que é que vai acontecer? O resultado é esse, o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Significa que quando você faz isso, meu irmão, você vai ter paz. E é uma paz consigo mesmo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Você vai estar tranquilo, não sabe nem por quê. Sabe aquele tipo de crente que ele está numa luta danada. Tem gente que nem sabe que ele está passando luta, nem está passando dificuldade. Por quê? Porque ele não se expressa. Sabe por quê? Porque ele está nesse princípio aqui. Ele tem paz consigo mesmo. Isso não significa que ele não está passando luta, não. Mas é porque toda a ansiedade dele ele tem colocado aos pés de Jesus. E é isso, querido, nós temos que fazer. Procurar fazer. Procurar fazer. E assim nos livrarmos desse mal, a ansiedade. Irmão Francisco, nós estamos ausentes disso? Não. Eu já disse que uma hora ou outra nós podemos ser afetados por isso. E muitas vezes você está ansioso com algo, é até normal. Você não é uma pessoa irresponsável, que não está nem aí. Sabe aquela pessoa irresponsável está nem aí? Não. Mas isso não pode ter domínio sobre você, ocupar a tua mente e dominar. Tirar a sua qualidade de vida, você largar de viver. Largar de servir a Jesus por causa disso. Que conversa é essa? Não. Não. Sua mente, ela tem que estar dominada. Cativa a palavra de Deus. Habitada pelo Espírito Santo. Então que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Bem, queridos, vamos encerrar nessa noite.